Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e este é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que está aqui comigo toda terça-feira, às vezes de manhã, às vezes à noite. Aqui não tem muita hora para lançar o episódio, depende muito das tarefas do dia a dia. Obrigado. Obrigado a todo mundo que compartilha, que curte, que divulga o trabalho. Isso é fundamental para que o Rabiscos continue no ar, continue trazendo pessoas para falar sobre literatura e sobre arte. Bom, o papo de hoje foi musical, foi de movimento, foi com a escritora e que apesar dela não se considerar cantora, Joana Haim, que é uma simpatia. A Joana possui um vasto conhecimento na música, ela vem de um lar musical, ela conta um pouco da sua história e ela apresenta também seu novo projeto chamado Entreventos, que prevê aí o lançamento de canções em singles, né, nas plataformas digitais, que vem também no formato de videoclipes, mesclando poesia declamada e música. Ficou muito legal, um projeto muito bonito. Conta com alguns nomes muito queridos, poeta José Luiz Peixoto, português, a Cali, nossa querida Carolina Floari. Tem também a participação da Zélia Duncan, um nome de peso da música brasileira. Seu pai também toca piano com ela, produz o Francis Haim. O projeto é lindo, vale muito a pena conhecer e a gente vai abrir o episódio com um trecho de uma das canções, onde vocês poderão ter uma ideia de como que as obras serão apresentadas. Após os lançamentos desse single, desse projeto, a Joana vai lançar um livro com as poesias do projeto. Ela conta detalhadamente aí como que foi a ideia, como que surgiu, fala um pouco da sua vida literária e da sua vida artística. O papo foi bem legal, foi bem musical também e espero que vocês gostem. O programa é editado por mim, Tadeu Rodrigues, que subo, compartilho, divulgo e coloco nas redes. Então, perdoe qualquer imperfeição. Eu juro que eu faço o melhor que consigo, o melhor que posso. Para quem quiser seguir o Rabiscos nas redes, podcast Rabiscos no Instagram, Rabiscos Podcast no Twitter e podcastrabiscos@gmail.com para mandar e-mail com dúvidas, sugestões, reclamações. E quem quiser conhecer também o meu trabalho, pode me seguir no Instagram, Tadeu F. de Francisco Rodrigues. E é isso. Obrigado a todos e vamos para o episódio que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Distante, a lã enrolada pela mão do mar, morada de cada onda dos teus olhos, agora se espraia, se espuma, silenciosa, água errante de mim, ondulando na alma, uma saudade absurda. Não sei onde está a senhora navegante, minas de mim, dos bravios rios, onde dormes a sonhar, onde sonhas a derramar mil montanhas imaginárias de águas salgadas do que não vivi, não vi, não lembro, não lembro, não lembro. Joana, obrigado por você estar aqui no Rabiscos. Feliz você aqui. Então, um prazer. Abrilhantando com música e poesia o Rabiscos. Obrigado mesmo, viu? Obrigada a você. Me fala um pouquinho como que a música entrou na sua vida, como que a poesia entrou na sua vida, quem que chegou primeiro, como que foi isso? Olha, Tadeu, essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que a poesia e a música, elas foi concomitante, né? Começaram juntas na minha vida, até porque eu acho que de todas as áreas, linguagens artísticas, eu acho que a música e a poesia são as que mais se assemelham, né? Justamente por ter essa forma abstrata de se comunicar, digamos assim, né? A música, você acessa o seu canal intuitivo, abstrato, um canal mais surrealista, assim como a poesia, creio eu, né? Pelo menos assim, a poesia que eu gosto de escrever, que eu escrevo desde menina, sempre foi, de certa forma, num lugar talvez um pouco surrealista, um pouco onírico, um pouco do campo do inconsciente, né? Eu estudei psicologia quando era menina, então eu tenho uma relação
com essa escrita mais sensorial, digamos assim, mais lírica, que aí vai ao encontro da música, né? E você vinha do lar musical também, né? Uma casa musical, não era? Não, exatamente. O fato também de eu ter pais, tanto pai quanto mãe, compositores, letristas e pianistas, pianista, né? Também teve esse lugar, assim, de já crescer num ambiente musical, né? Então, quer dizer, a música e a palavra, elas já faziam parte do meu cotidiano, né? Era uma coisa assim, não era assim, eu vou conhecer na escola, não, eu só somava, na verdade, né? Já tinha um ambiente que propiciava esse lugar de criação, né? Eu acho que antes de mais nada, e a palavra criação é muito interessante, porque a palavra criação, criança, né? Criar criança, né? Então a gente já vem eu já vim de um universo que a criação já estava natural assim no meu ambiente, né? Eu demorei muito, sabe, Tadeu, a colocar os meus projetos, todo esse material represado, porque eu escrevo desde menina, desde 15, 16 anos, desde a época da escola. Eu era péssima em matemática e era nota 10 em português, assim, sempre tive muita... Eu te entendo. Não, total. Muita paixão pela interpretação, né? Pelas várias interpretações, pelas várias vozes no mesmo texto, né? Eu acho que o que sempre me encantou na poesia, no português, na redação, na literatura, né? É esse lugar de você ter várias visões para o mesmo assunto, né? Então, assim, isso eu estou falando de uma forma bem, bem aberta, porque eu posso olhar um quadro e ver uma poesia e você vê outra. Né? Então, eu acho que esse projeto, esse projeto que eu estou fazendo agora, ele, de certa forma, resume um pouco isso que eu estou falando, porque foi o meu desejo de juntar a poesia com a música. Né? De que forma? Ora, se você me perguntar, você canta, você é cantora, eu até tenho essa questão, porque tem mãe cantora na família. Então, assim, eu me vejo como uma pessoa que interpreta algo, uma expressão artística. Assim como a gente tem uma expressão para escrever, uma expressão para pintar, a gente também tem a expressão de cantar, de atuar. Né? Claro que eu também não sou boba, assim, eu canto bem, eu tenho uma formação musical, eu estudei violão desde pequena, estudei piano, sempre fiz dança, então assim, isso para mim já é o natural, mas eu acho talvez que eu tenha demorado a colocar também esse material represado assim, no mundo, digamos assim, porque eu também, desde muito nova, eu sempre estive, digamos, do lado oposto do palco, assim, eu sempre estive nos bastidores, né? Sempre gostei muito também de trabalhar com a curadoria, porque, veja, eu acho que quando a gente compõe uma música ou uma letra, qualquer coisa que seja, o campo de experiências do que você viveu, o fato de eu ter produzido muitos artistas, eu fui gerente artística da gravadora Biscoito Fino durante 14 anos, né? Desde o bastante tempo, né? Começou em 2000 e foi uma escola maravilhosa, porque é justamente isso, eu fui acumulando elementos, ideias, cantores, poesia, estava tudo muito em volta, sabe? Bom, e aí também tem um critério virginiano rigoroso, assim, auto-rigoroso, assim, que eu demoro, às vezes, a colocar as coisas na rua, até que, em 2015, não sei se estou falando rápido demais, porque... Não, tá ótimo. Se puder depois editar essas partes... Não, editar nada, aqui é papo nu e cru. Aqui é papo direto. Até que em 2015, numa conversa, que eu acho que as criações mais bonitas, elas acontecem espontaneamente, pelo menos para mim. Para mim também. Tudo. Seja um amor, seja uma poesia, eu acho que o espontâneo é o belo da vida, é o surpreendente, né? E aí, uma vez, a Branca Escobar, que é uma artista plástica, uma artista gráfica, ela era uma das nossas artistas gráficas da Biscoito Fino, quem mais fazia as capas da Biscoito Fino, né? Eu tinha mais ou menos uns 3 a 4 artistas que se revezavam e tal, e ela, para mim, era a que eu mais gostava, né? Que tinha mais afinidade. E uma vez, numa conversa,
de bar, a gente começou a falar sobre essa ideia de eu colocar os meus poemas na rua, eu contando para ela. E nessa conversa acabou vindo uma ideia dela compor uma imagem e eu compor o poema em cima e vice-versa. Sem planejar, a gente acabou fazendo um livro. Que foi seu primeiro livro? Foi meu primeiro livro, em 2015, que foi o De Dentro. De Dentro. Que chama De Dentro. E aí... Ele já veio assim, dessa ideia inspiracional mesmo, assim, desse papo. E ainda você não tinha... Só para situar quem está em casa, para a gente pegar uma ordem aqui cronológica, né? Essa formação musical toda familiar que você tem, depois vem o De Dentro, esse livro poético, né? Que agora a gente entendeu a inspiração dele, e depois vem o seu segundo livro, que também é o nome do seu projeto musical, né? Só pra gente situar o ouvinte aqui que está conhecendo sua história. Então pode continuar. Sobre o primeiro livro, desculpa. Exatamente. Aí o De Dentro foi essa composição de imagem e dos meus poemas. O que eu achei interessante contar é o processo, que eu acho que é o mais interessante, né? Incrível, que a gente fez, né? Ela mandava uma imagem e me suscitava algumas palavras e vice-versa. Tudo isso para dizer que essa amálgama das artes é o que me interessa e é o que me fez... assim, que me deixou contente com essa parceria com a Branca, até que, inclusive, na época que a gente lançou, eu falei, não, o livro é meu e da Branca, não é só meu, assim, tinha aquela coisa do poeta, bota o nome e as imagens da Branca. Não, é uma parceria, na verdade, né? Com autoria mesmo. Uma autoria. E aí, nesse período, foi muito interessante, falando da cronologia, né? Porque eu estava 14 anos na gravadora, eu estava quase saindo da gravadora quando houve a edição do livro De Dentro, né? E foi o período que eu fui fazer mestrado, que eu fui me aprofundar no ambiente da academia, de estar mais imersa, né, dentro desse ambiente. E aí várias ideias foram surgindo, a gente vai no caminho do mestrado, a gente vai mudando de ideias. Você fez mestrado em quê? Em letras? Eu fiz em letras, aquelas bolsas que tem na PUC, todo ano tem um concurso, né, são até poucas bolsas e tal. Eu passei assim quase na beirinha, quase não passei, mas passei. Passou, que bom. E aí eu acabei fazendo um projeto sobre a música do meu pai, Francis Haime. Aí você vai perguntar, mas por quê? Da onde vem isso, né? Eu acredito muito que... Ele deve ter ficado um pouco orgulhoso, né? Super, super. E foi o período que a gente morou junto, sabe, Tadeu? Pela primeira vez. Eu nunca morei com os meus pais, saí de casa com 17 anos, saí muito cedo. E nesse período que eu saí da Biscoito Fino, eu estava descapitalizada, estava no momento que eu estava querendo estudar no mestrado, passei na prova e estava assim, me dei esses 3 anos, assim, pela primeira vez na vida, de não um trabalho capitalista, digamos assim, né? Também não dá para... claro que, imagina. E aí, onde é que eu estava? Foi o momento que você morou com o seu pai. E eu fiquei muito próxima dele nesse momento, e eu acredito muito que a arte é muito como a gente está, é como a nossa vida, né? Essa antropofagia que nos une mesmo, né? Porque estávamos ali nós dois, eu sempre tive fascínio, paixão pela obra do meu pai, e digo isso sem problema nenhum, porque assim como eu amo a obra do Chico, do Tom Jobim, né? Eu realmente tenho uma identificação, né? E foi aí que começamos a compor juntos, eu e meu pai, nesse período que a gente estava morando juntos. Eu passei um tempo na casa dele, né? E começamos a compor sem parar. Compusemos 6 canções, né? Sendo que, para explicar melhor esse salto que eu dei da poesia para a música, tem a coisa de você escrever um poema e de você adaptar para a letra, né? É uma métrica, tem a coisa da métrica que diferencia muito, né? E foi muito interessante esse experimento com meu pai, porque eu tive que adaptar a coisa da poesia falada. É uma coisa, né? Quando você coloca na música, é uma outra intenção, porque aquele acorde ali vai soar, aquele artigo ali vai mudar tudo, vai mudar toda a história, né? Tem o lirismo, né? Então, assim, esse exercício de transitar entre a letra e a poesia, o que eu faço até hoje, o que eu estou fazendo nesse disco agora, né? Justamente começou do mestrado, como eu estava te contando, começou dessa conversa com meu pai. Eu acabei fazendo um trabalho a respeito da obra dele, que me diz respeito também, e fiz uma coisa muito doida, assim, que foi muito bacana, que esse projeto da PUC, eles aceitam que você não tem digamos, um trabalho tão ortodoxo, né? É uma coisa um pouco mais... deixa um pouco mais de livre-arbítrio, né? Chama cultura,
Não, é Contemporaneidade, Cultura e Literatura. Acho que o nome do curso era esse. Não me lembro, que faz 5 anos que eu fiz. A partir daí, eu comecei a compor várias canções com ele e comecei a perceber que estava já rolando um disco, estava vindo a caminho. Esse agora, Entre Eventos, que, na verdade, o Entre Eventos é o nome do projeto. O que é o projeto? Que também, na verdade, não falei direito o que é o projeto, né? Bom, porque eu tenho muitas ideias, eu me perco nas ideias totalmente. Não, mas está dando para entender tudo. Mas o Entre Eventos, fazendo uma comparação com o de dentro, assim como eu juntei a imagem com a poesia, no Entre Eventos eu quis juntar a poesia com a música, né? Então, assim, Joana, de que forma você vai fazer isso? Eu queria que todas as canções tivessem... Não liga para essa minha maneira de me perguntar para mim mesma, não, tá? Eu pergunto para mim mesma. É bom que você já poupa o meu trabalho. Doida. E aí, eu fui muito cuidadosa, sabe, Tadeu? Porque quando você está numa gravadora 14 anos, que você teve todas as oportunidades de gravar e tem uma família musical, de certa forma você se exige um pouco mais, assim, talvez, não sei. E eu tive muito esse cuidado de não me lançar como cantora, né? Eu até escuto as pessoas botando nas matérias, cantora agora, assim, não é isso, assim, pelo menos não é isso que eu me proponho, né? Eu acho que tem muita gente, muita cantora, tecnicamente falando, que sabe fazer isso muito melhor do que eu, então, assim... Eu posso falar que eu te acho muito cantora mesmo, viu? Eu já ouvi, inclusive vou deixar o link aqui, porque o podcast tem derrubado as músicas que eu tenho colocado, então eu tenho que deixar o link, eu não estou conseguindo colocar no meio por conta de direito autoral, enfim. Mas eu vou deixar o link dos que já estão disponíveis para o pessoal ver, tá? E aí, rolaram, até agora, foram 4 gravações, né? Teve a primeira, que foi o Entre Eventos, a segunda se chama Casa, a terceira, que vem agora, que vem nesse mês, Sessão da Tarde, e a quarta, que já está gravada também, que é O Último Silêncio. Né? Então, nome. Em cada canção, é engraçado esse nome, muita gente fala desse nome, né? Um nome... Último Silêncio, nossa, lindo. É triste e alegre ao mesmo tempo, sei lá. Achei lindo. Esperançoso, sei lá. E assim... naturalmente, eu percebi que todas as canções eu consegui imprimir o que eu estava querendo mesmo, sem programar muito, né? E olha que eu sou virginiana, mas para arte eu não me programo. Eu solto o virgem, não me programo. E eu percebi que foi muito interessante, que eu consegui justamente cantar e falar sem ficar uma coisa forçada, sem ficar uma coisa do tipo assim, vou agora imitar Bethânia, entendeu? Da Maria Bethânia, que é a das maiores, né, intérpretes do Brasil, enfim, imagina, não estou nem me comparando, estou falando mais numa questão de... Estilo, talvez. Proposição, exatamente. Eu não queria que fosse isso, sabe? Eu queria misturar mesmo. Então, cada um... O que eu estou gostando desse processo é que, diferentemente de um disco inteiro, que você compõe as 8 faixas, com o mesmo produtor, com a mesma banda... Com tudo igual, eu fiz um desafio, eu me desafiei a cada uma dessas canções serem uma história diferente, sabe? Não tem o mesmo produtor, cada uma tem um produtor. Cada uma tem um músico, normalmente são canções minimalistas, tanto é que a primeira teve 2 instrumentos, a segunda teve 2 instrumentos também, e a terceira agora teve um só o violão, que é a que vai vir agora, que vem esse mês. Que vem esse mês. Ele é um projeto musical e áudio, né? Exatamente. Na primeira e na segunda, a intenção era mesclar, era me expressar através da imagem, da palavra e da música, né, recitando. Só que com a pandemia, muitas coisas foram mudadas, muitas coisas foram... difícil mesmo, né? A gente não conseguia mais se juntar. Então, por exemplo, esse single que vem agora, que é a terceira, Sessão da Tarde, é uma composição minha com meu pai, com Francis Haime, e a Zélia Duncan está fazendo a participação, né? Olha que legal. Somos nós duas cantando e nós duas recitando. Sempre isso, né? Sempre essa esfera de recitar e cantar. Só que, assim, com a pandemia não foi possível, ela mora em São Paulo, aí a gente teve que fazer uma coisa diferente. Então, para não ficar assim forçado, eu preferi
abrir mão, pelo menos, desse terceiro, desse quarta canção, eu não vou fazer clipe, assim, infelizmente, não, que ficaria muito forçado, né? Eu vou fazer making off, vou fazer algumas imagens, mas a gente vai focar nessa terceira canção mais no áudio em si, né? Mas sem perder de vista a coisa da imagem, né? E quando eu falo da imagem, veja, Tadeu, quando eu falo da imagem, eu digo uma outra coisa. Estou querendo dizer assim, que imagens têm a consonância com a música? Não é a imagem de eu bonitinha lá, posando. E todo mundo faz isso, claro. Eu também faço. É necessário botar nossa carinha bonitinha e tal. Mas eu queria fazer uma coisa que tivesse já a ver com o conceito do projeto. Então, assim, o Casa, que foi a canção anterior, eu construí assim. Durante uma semana, eu fui mostrando vários frames, takes, de como eu construí a canção, assim, uma coisa meio imagética mesmo, e aí veio a canção. Agora, no Sessão da Tarde, eu também vou conseguir fazer um pouquinho disso. Então, assim, cada música tem uma temática, digamos assim, como eu estava te falando, né? Assim, eu procurei sempre, inclusive, eu gosto muito de mudar de ideia, sabe, Tadeu? Gosto muito de alguém me convencer de uma ideia, de trocar a minha ideia. Eu acho isso fantástico, assim, porque eu sou meio cabeça dura. Então, quando isso acontece, eu acho maravilhoso, assim. É um evento. Nesse projeto, é um evento. Eu fiquei muito feliz comigo mesmo, de certa forma, porque eu fui vendo que eu fui mudando de acordo com o que o outro trazia. Então, por exemplo, eu vou te ilustrar um exemplo. Na primeira canção, que foi o Entre Eventos, eu cantando, recitando, Carolina Floari, que você conhece, poeta, muito, atriz, minha querida Cali. Cantando também comigo nessa faixa. Tá linda, inclusive. Super Cali, o nome artístico dela. E o José Luiz Peixoto, né, que é um poeta que nós adoramos, né, português. Essa relação com Portugal é muito forte, né? Inclusive, minha amizade com a Carol começou muito nesse lugar de Portugal, assim, porque... Um beijo para Carol, inclusive. Ela é frequentadora assídua aqui do Rabiscos. Ela já veio 2, 3 vezes aqui no Rabiscos. Queridíssima e uma ótima poeta também. Nossa, ela... Demais, Eu me identifico muito. A nossa amizade nasceu muito por causa da poesia de Portugal, né? São as amizades mais bonitas. Os amores e as amizades mais bonitas, para mim, é quando nasce da arte. Assim, eu também acho. Eu gosto muito desse lugar, porque é um lugar abstrato, né, de todos nós. É o nosso campo subjetivo, na verdade, está tudo ali, né? Mas, voltando, a Carol, ela participou dessa faixa, cantando lindamente. A gente fez também um clipe, né? Acho que teve muito a ver. Exatamente. Assim como com a Carol e com o José Luiz Peixoto, ambos e todos os outros parceiros, sejam convidados intérpretes, compondo, todos foram de uma forma muito espontânea, né? O José Luiz Peixoto foi até uma história curiosa, foi interessante, porque eu estava fazendo a curadoria, estava uma das curadoras do projeto Fli Araxá, com Afonso Borges. Eu estava trabalhando lá na época e tinha que entrevistar alguns poetas que estavam no evento, né? Entrevistei o Mia Couto, José Luiz Peixoto, Zoene Ventura, enfim. E nessa conversa com o José Luiz Peixoto, foi tão interessante. Primeiro que eu tenho uma adoração pela obra dele, acho ele um dos poetas contemporâneos portugueses, os melhores. Assim, eu também gosto muito dele. Romancista, porque talvez eu me identifique porque ele vai no âmago, sabe, Tadeu? Ele vai e assume que ele tem essa relação com a família, com a casa, com a origem, com esse lugar de raiz, que seja qualquer classe social, todos nós temos isso, aquela coisa do amor é um ato revolucionário, então por que não escrever sobre o amor? Né? Eu acho que o Peixoto tem muito essa proposição de falar do amor. Então eu me identifiquei tanto com essa entrevista que eu fiz com ele lá no Fli Araxá, que no final eu perguntei, Peixoto, você leria o meu poema aqui, assim, despretensiosamente? Eu gostaria que você, se você gostar, e aí ele leu na hora. Quando terminou, ele foi super emocionante, ele falou que se identificou, então foi uma coisa bonita. Passaram-se 2, 3 anos, eu lembrei disso, e era justamente o poema, era justamente o Entre Eventos, por acaso, era a letra, e eu perguntei, você leria ele, assim, à distância agora, do projeto? Ele, claro, Joana e tal, e aí acabou, né? Porque eu me inspirei, eu gosto muito também de dizer isso, sabe, Tadeu? Eu acho que tudo que a gente cria, a gente está sempre recriando as coisas. Eu não acredito na arte somente pelo teu pensamento e ponto. Assim. Eu acho que
essa mistura, essas influências, né? A recriação, né? A palavra recriação já é muito interessante, né? A recriação é a parte mais interessante, quando você se mistura com as pessoas. Então, eu acho que nesse processo com o Peixoto, com a Carol, eu me misturei com eles. Quando eu vi, eu estava falando sotaque português já, quando a gente já estava nesse processo, já estava assim, já estava meio portuguesinha e tal. Então, foi super bonito. Assim, teve o piano do Francis, né? Que é a música dele. E eu acho que é importante falar de todos os parceiros dessa, assim, falar de uma forma bem cronológica. A primeira, como eu disse, foi Francis, Carolina e José Luiz Peixoto. A segunda casa, eu dividi a faixa com uma musicista que eu admiro, uma cantora musicista, que toca cavaquinho, que é de uma outra praia, que é a Roberta Nistra, que é uma sambista, né? E ela imprimiu, ela gravou um cavaquinho muito interessante, misturou um cavaquinho mais popular, digamos assim, com o piano do Francis, então deu uma mistura bonita para casa, né? Para a música casa. Foram esses dois, né? Como eu te falei, é bem minimalista. Foi só o piano, no caso, gente? O piano e cavaquinho, exatamente. Cavaquinho. A terceira canção, que é a Sessão da Tarde, tem só o violão do Paulo Aragão, que é um grande músico, um grande produtor musical, ele professor da escola de música ali da URCA, agora eu esqueci o nome, um estudioso mesmo da música. Ele fez uma versão linda, porque Sessão da Tarde é uma música que já foi gravada pelo Francis, pelo meu pai, há 5 anos atrás, numa versão orquestrada, né, completamente assim, cheia de instrumentos. E nessa, a gente resolveu fazer não só uma coisa minimalista pelo projeto ter essa característica, né, de valorizar mais a palavra, digamos assim, né? Então, de certa forma, o instrumento acaba sendo uma palavra também, né? E aí o Paulo fez uma versão interessantíssima, assim, ficou completamente diferente da gravação de 4 anos atrás. Parece outra música. Outra música, assim, olha só. Outra música. Isso que é o interessante nas versões musicais, né? Porque, assim, quando a gente estuda o cancioneiro, né, que isso é meu estudo de vida, assim, que eu mais gosto, a minha pesquisa sempre se baseou muito na música. Então, quando você estuda o cancioneiro e vê que tem várias... uma canção gravada com outros instrumentos, com outro arranjo, com outro desenho, parece que é uma outra obra, parece que é uma outra, né? Muda tudo. E aí essa foi com Paulo Aragão e com a Zélia Duncan fazendo a participação, eu recitando, cantando e ela também. Essa quarta canção que vai vir depois no próximo mês, que chama Último Silêncio, essa, como eu sempre te falo, eu me inspiro sempre em alguma coisa, essa foi inspirada numa outra portuguesa que eu adoro, que é a Sofia de Mello Bryan. Também adoro. Que é uma poeta completamente ligada à minha maior paixão da vida, que é o mar, né? Então, assim, eu acho que o Último Silêncio, o mar, para mim, sabe, Tadeu, é esse último silêncio, digamos assim. Eu até brinco, quando eu morrer, enfim, a Sofia diz, né? Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Nossa, isso é tão lindo. É muito lindo, tão lindo. Nossa. Maravilhoso. Eu fiquei tão emocionada com essa frase, né, um poema micro que diz tanto, né? E aí o Último Silêncio veio daí, né? Eu me inspirei e enfim, cheguei a gravar ela na quarentena agora, na pandemia. Eu gravei no iniciozinho, numa versão, essa que eu te mandei até ontem, nessa versão mais artesanal. É uma composição com Fred Martins, que é um compositor excelente, de Niterói, que atualmente mora em Lisboa também, né? Só ligação portuguesa não tem jeito. E eu acho lindo, eu tô achando lindo esse trabalho, assim, e que o lirismo ele é muito presente, né? A poesia sua é muito latente também, você consegue entender muito isso que você está falando, desses formatos finais serem advindos de encontros poéticos, encontros de vida. E para o pessoal conhecer, assim, Joana, como que você está pensando em divulgar, como que você está pensando, como que você está fazendo para chegar aí para todo mundo? Se por um lado esse momento que a gente está passando tem uma divulgação mais fácil, mais direta, né? Por um outro lado é muito trabalho também, é muita gente fazendo muita coisa, né? Então nem sempre a gente
Mas, assim, falando de uma forma objetiva, eu estou lançando pela Biscoito Fino, pela gravadora, justamente gravadora que eu fiz parte desde o início, acho que seria meio que natural isso acontecer, né? Então eu tô lançando daquele modelo convencional, colocando no Spotify, divulgando nas redes sociais, né? A gravadora que está fazendo todo esse aparato, digamos assim, de assessoria, né? De toda a distribuição, né? Então, eu tô naturalmente lançando por lá, e é muito bacana, porque os parceiros da Biscoito são parceiros desde uma vida, né? De 20 anos, né? Então, está muito interessante esse processo todo, porque a cada música eu descubro uma nova etapa. E aí, para continuar a falar de todos os parceiros, né? São mais ou menos 8 canções, né? Eu estou na quarta, eu vou terminar o projeto com 8 canções, mais ou menos, serão 7 ou 8. E aí a ideia, quando terminar esse último single, aí sai o livro. Aí sai o livro, uma reunião. Eu fiz o contrário. Ao invés de lançar o livro junto com as canções, eu quis fazer quase como se fosse assim, vamos ouvir poesia de uma outra maneira? Aí o livro vem como um grande finale, assim. Exatamente, porque assim, as pessoas têm... a gente tem o hábito de ler, né, a função cognitiva visual, né? E essa cognição da poesia dentro da música. Então, vamos ouvir o máximo possível na música, até porque você lendo é diferente de você cantando, de você recitando e tal. E também confesso que foi por um motivo prático, né? Eu fiquei um pouco desanimada de lançar o livro no momento, enfim, que não ia ter a presença física nas livrarias, né? Porque eu acho que o livro tem muito esse lugar ainda, graças a Deus, né? de juntar as pessoas, né? De estar na livraria, a coisa de pegar no livro, né? Então isso para mim pegou muito, assim. Não queria lançar ele assim à distância, sabe? Então eu pensei, bom, então tudo bem. Então vamos botar primeiro as músicas, que pelo menos é uma coisa que tem um acesso diferente, né? Afinal de contas, o advento digital já está instalado, né, em relação à música, digamos assim. O livro ainda não, o livro a gente ainda consegue, né, ainda ter a coisa de pegar e tal. Né? Então, por isso assim, que eu deixei para o final. Né? Algumas pessoas me perguntam, poxa, mas você não ia lançar o livro no começo? Eu falei, não, mas resolvi deixar o grande finale, como você falou. Eu gostei muito dessa ideia, porque sintetizar tudo depois de uma forma escrita é quase que como você poder levar a música e o visual tudo para casa, né? Você colocar ele na mão e falar, está aqui comigo, e eu fiquei muito... Não, e mais uma coisa interessante que eu esqueci de falar, que a minha ideia, quando terminar todas as músicas, eu vou colocar um QR Codezinho no livro. No livro, né? Olha que genial. Né? De modo que a pessoa, tipo assim, ela vai ler a poesia, aí ela bota para ouvir. Sensacional, sensacional. Nossa, que ideia maravilhosa, que ideia maravilhosa. É legal, eu também achei legal. Joana, poxa, o tempo voou, quase uma hora aí. Mas que delícia de papo, que gostoso te conhecer, falar. Sua generosidade, sua forma de... Sua expressão aqui dá também estímulo para a gente falando. Eu estou muito feliz assim, de conhecer o seu trabalho. A gente já se conhece das redes aí já tem tempo, mas primeira vez que a gente parou para conversar, quando você me mandou seu material, fiquei encantado, de verdade, assim, surpreendido assim, com a qualidade, como que tá bonito isso. Eu vou deixar aqui para o pessoal acompanhar o que eu tenho aqui e convidar o pessoal também para participar. E para fechar, Joana, a gente tem um quadro aqui que chama Na Sua Estante, onde o nosso convidado indica algum livro, ou indica algum livro que está lendo, ou algum livro que marque a vida, que queira indicar. E eu queria saber o seu Na Sua Estante. Nossa, tanta coisa. Essa pergunta é a mais difícil, né? Olha, tem alguns livros mais atuais, mas eu te confesso que eu estou num momento, um livro que me marcou. Eu poderia dizer um livro que me marcou, porque eu li, que é Em Busca do Tempo Perdido. Eu sei que é um pouco profundo demais, mas assim, do Proust. Porque por acaso eu achei interessante trazê-lo, porque eu li esse livro há 20 anos atrás, com uma outra cabeça, né? E esse momento de reclusão de todos nós,
Eu acho também importantíssimo ler as coisas atuais, contemporâneas. Eu acabo lendo... tem o livro da Conceição, esse último que eu li agora, eu esqueci o nome do livro, é Ponsá. Eu esqueci o nome do livro. Ponsá, não é? Eu acho que é isso mesmo, Ponsá. É lindíssimo, eu gosto muito da Conceição Evaristo, é uma das poetas nossas que eu gosto muito, que foi o último que eu li, mas eu citaria o Em Busca do Tempo Perdido, porque eu acho que depois que você lê e relê e continua lendo ele, eu acho que você não precisa mais de análise. Muita gente fala isso. Eu tenho um grande amigo, escritor Chico Lopes, que fala isso. Ele fala, é o livro da vida, é o livro de todo mundo. Eu não li ainda, eu tenho uma edição linda, mas eu não li ainda, eu preciso ler. Mas em algum momento que eu vou me sentir assim, agora eu vou ler ele, porque ele é muito denso, muito longo, né? Não, e eu estou na parte da fugitiva, né? Então... Que legal, que legal. Eu acho que é uma boa... Eu acho que nunca foi indicado aqui na sua estante esse livro, se eu não me engano. Olha, que maravilha. Acho que foi um... Então, para ser mais exata, essa edição que eu estou lendo é com a versão do Drummond, né? Que legal. Então é... Mais especial ainda, legal. Eu vou deixar de dica aqui, chama Comendo Bolacha Maria no Dia de São Nunca. Que é um livro que eu comprei agora, Manuel Carlos Caram, comecei a ler. São uma reunião de mini contos, micronovelas, e é muito legal o jeito que o Caram enxerga. Joana, querida, muito obrigado. Valeu pelo papo. Que delícia falar com você. Poxa, espero você mais vezes e conforme o projeto for andando, que você venha com novos projetos. Querido, muito obrigada. Obrigado. Você também. Poxa, que papo bom. Obrigado Beijo mesmo. muito grande. Seja sempre bem-vinda. Obrigada A todo mundo que está ouvindo também. Tamo junto. Beijão. Tamo junto.